Em um mundo onde as classes definem o status de cada pessoa na sociedade, existe uma profissão chamada Cavaleiro Pesado. Sua função é atuar como um verdadeiro tanque, atraindo os ataques dos inimigos para proteger seus aliados. Porém, comparado às outras classes defensivas, ele não é tão versátil, já que seu baixo poder ofensivo dificulta muito sua evolução. Por causa disso, acabou sendo conhecido como uma classe defeituosa. Em seguida, a história nos leva até a mansão de uma família nobre, onde conhecemos nosso protagonista, um garoto chamado Elma. Enquanto lê um livro com bastante entusiasmo, descobrimos que, sempre que aprendia ou via algo novo, tinha a estranha sensação de que já conhecia aquilo. Por alguns instantes, flashes passam por sua mente, mostrando-o enfrentando diversos monstros. Entre essas lembranças, ele encara uma poderosa espadachim, além de ver um guerreiro que usa uma lança e uma misteriosa bufona. De volta à realidade, alguns anos se passaram, e Elma está prestes a realizar o ritual da bênção divina como herdeiro da família Edbar. Entre os presentes está seu pai, que pede para ele não se preocupar, afinal é seu filho. O sacerdote então inicia a cerimônia. Um círculo mágico envolve o corpo de Elma, e logo depois, ele lança o feitiço Baptisma, responsável por conceder uma classe ao nosso protagonista. Enquanto o ritual acontece, Elma sente que já viveu aquele momento antes, mas não consegue lembrar quando, chegando até a pensar que talvez tenha sido antes mesmo de nascer. É então que suas memórias despertam. Ele se recorda de que, em sua vida passada, era completamente obcecado por um jogo de realidade virtual chamado Magic World. Mais surpreendente ainda é perceber que aquele mundo é exatamente igual ao jogo. Ao entender que reencarnou, Elma acredita que finalmente terá uma vida vitoriosa. Afinal, ele conhece todas as mecânicas daquele mundo. Agora só precisa ter sorte para receber sua classe favorita, considerada a mais poderosa de todo o jogo. Enquanto faz esse desejo, o ritual chega ao fim. Assim que abre sua janela de atributos, descobre que conseguiu exatamente a classe que queria, Cavaleiro Pesado. Muito animado, Elma conta imediatamente ao pai, mas ao ouvir aquilo, o homem reage em choque e pergunta se ele não quis dizer Mestre Espadachim. Sem entender a reação de todos ao seu redor, Elma finalmente percebe o enorme erro que cometeu. Por causa do impacto de recuperar as memórias da vida passada, acabou confundindo o funcionamento do jogo com a realidade. Naquele mundo, as pessoas valorizam classes simples e poderosas, que evoluem rapidamente e possuem bons atributos desde o início. Já classes como Cavaleiro Pesado, que demoram muito para crescer, são desprezadas por todos. Isso acontece porque ninguém jamais estudou corretamente seu verdadeiro potencial. Elma fica nervoso diante da situação, mas seu pai segura sua mão para confirmar a classe que recebeu. Ao ver que realmente se trata de um Cavaleiro Pesado, exige saber por que seu próprio filho recebeu uma classe tão miserável. Além de possuir atributos baixos, seus ataques também não se destacam em absolutamente nada, fazendo com que todos a considerem uma classe defeituosa. Elma tenta acalmá-lo e explica que o Cavaleiro Pesado possui uma quantidade absurda de vida e defesa, algo que nenhuma outra classe consegue alcançar. Mesmo assim, seu pai ignora completamente suas palavras e o golpeia com total desprezo. Todos observam a cena assustados. A única sorte é que aquilo não aconteceu diante do público, pois seria a maior vergonha da família. Nesse instante, passos ecoam pelo salão. Uma bela jovem de cabelos negros, olhos vermelhos e vestindo uma armadura entra no local. Todos comentam sobre sua beleza enquanto tentam descobrir quem ela é. Logo descobrimos que se trata de Malice, filha da família secundária do Zedbak e amiga de infância de Elma. Por causa da diferença de status entre eles, os dois não conversavam havia 5 anos. Agora, ela também veio realizar o ritual da bênção divina. Seu pai permite que ela prossiga, mas Elma sente um péssimo pressentimento. Quando o ritual começa, todos permanecem em silêncio. Assim que termina, Malice verifica seus atributos e descobre que recebeu justamente a classe de Mestre Espadachim. A notícia deixa todos completamente impressionados, principalmente quando ela pede desculpas a Elma por ter ficado com todo o talento que deveria ser dele. Era exatamente esse o mau pressentimento de Elma. A filha da família secundária havia recebido a classe que deveria pertencer ao verdadeiro herdeiro. Porém, para sua surpresa, seu pai imediatamente elogia Malice e declara que, daquele momento em diante, ela será reconhecida como sua filha e futura herdeira da família. Como se isso não bastasse, Malice ainda ri de Elma, dizendo que ele jamais seria capaz de suportar a responsabilidade de suceder a família. Logo depois, seu pai ordena que ele vá embora. Após tamanha decepção, afirma que não o considera mais seu filho, pois um Cavaleiro Pesado apenas desonra o nome do Zedbak. Todos os presentes apoiam a decisão e enchem Malice de elogios, deixando Elma completamente sozinho. Mesmo assim, ele tenta convencer o pai de que sua classe pode se tornar a mais forte de todas, mas o homem sequer aceita ouvi-lo. Apenas manda que desapareça imediatamente e ameaça decapitá-lo caso volte a usar o sobrenome da família. Em seguida, vai embora ao lado de Malice, que continua rindo da situação. Pouco tempo depois, Elma é expulso da mansão. O mordomo pede desculpas por não poder ajudá-lo e entrega algumas moedas para que consiga sobreviver, enquanto Malice continua observando tudo pela janela.
janela. Sem dúvida, ela é uma verdadeira desgraçada. Em seguida, a história muda para a cidade de Rondown, conhecida por reunir inúmeros aventureiros. Entre os diversos grupos, está um famoso aventureiro loiro chamado Teal. Também conhecemos uma pequena bufona bastante carismática, que está animada para cumprir missões. No entanto, seus outros dois companheiros, um ruivo e uma garota albina, a tratam com total desprezo, deixando-a bastante desanimada. Ao mesmo tempo, Elma chega à cidade. Depois de alugar um quarto, senta-se na cama refletindo sobre o quanto seu pai tornou sua vida um verdadeiro inferno. No fim, ele perdeu sua casa, sua família e tudo o que possuía. Mesmo assim, tenta enxergar o lado positivo, lembrando que ainda possui a classe de cavaleiro pesado, a mais poderosa daquele mundo. Pensando nisso, começa a observar melhor a cidade e percebe que tanto a história quanto os cenários são bem diferentes do que conhecia no jogo. Decidido a entender essas mudanças, resolve investigar mais a fundo. Antes de qualquer coisa, abre sua janela de atributos para testar sua classe, esperando que o cavaleiro pesado continue sendo tão poderoso quanto era em Magic World. Depois de analisar cada um de seus status e habilidades, confirma que tudo permanece exatamente igual. Em seguida, Elma volta sua atenção para a árvore de habilidades. Ele explica que é nela que cada pessoa decide em quais habilidades investir seus pontos. No momento, possui 5 pontos disponíveis, recebidos como bônus inicial ao obter sua classe. Depois disso, ganhará apenas 1 ponto por nível. Segundo ele, não seria exagero dizer que a forma como esses pontos são distribuídos pode definir o destino de uma pessoa. Elma também explica que existem 2 tipos de habilidades, as exclusivas de cada classe e as que são concedidas aleatoriamente ao criar um personagem. Entre as opções disponíveis, Juramento da Armadura Pesada é a única habilidade fixa, sendo considerada por quase todos a pior árvore do Cavaleiro Pesado. Na realidade, ela é bastante forte, mas difícil de utilizar, já que muitas de suas habilidades possuem aplicações limitadas. Outra opção é Reforço Defensivo, uma árvore bastante útil que aumenta a defesa, embora não conceda habilidades. Por fim, existe Esgrima Básica, que só pode evoluir para Esgrima Avançada por meio de itens especiais quando atinge o nível máximo. Sem pensar 2 vezes, Elma investe os 5 pontos em Juramento da Armadura Pesada. Imediatamente a árvore sobe de nível, concedendo 10 pontos extras de defesa e desbloqueando uma nova habilidade chamada Reflexo da Muralha. Ao ver isso, ele sorri satisfeito, convencido de que seu plano realmente vai funcionar. Em seguida, já completamente equipado, Elma chega à entrada da floresta, decidido a iniciar sua vida como aventureiro. Após caminhar por alguns minutos, encontra um belo lago cercado por uma paisagem tranquila. Depois de admirar o lugar por alguns instantes, continua explorando a floresta até ouvir algo se movendo entre os arbustos. Logo depois, uma enorme rã salta em sua direção. Assim que a vê, Elma verifica seus atributos, mas a criatura ataca antes que ele possa sacar a espada. Em vez de contra-atacar com sua arma, ele ativa Reflexo da Muralha. Um escudo defensivo bloqueia completamente o ataque e devolve o dano para a própria rã, derrotando-a instantaneamente. Com isso, Elma sobe do nível 1 para o nível 2. Em seguida, ele explica que Reflexo da Muralha é uma habilidade comum capaz de anular qualquer ataque corpo a corpo e devolver um dano equivalente à defesa do usuário. Da criatura derrotada, ele obtém uma pedra mágica de nível 2. Embora não tenha muito valor, decide guardá-la por precaução. Pouco depois, Elma escuta alguém gritando por socorro. Ele corre imediatamente até a origem da voz e encontra um aventureiro fugindo desesperado, enquanto diversas rãs monstruosas tomam conta da floresta. Sem hesitar, Elma diz que cuidará da situação. O aventureiro, ainda correndo por sua vida, pergunta se ele realmente acredita que consegue enfrentar todos aqueles monstros. Pela confiança que demonstra, até imagina que Elma seja algum aventureiro famoso. Porém, Elma responde que não é nada disso. Pelo contrário, admite que acabou de subir para o nível 2 naquele mesmo dia. Ao ouvir isso, toda a esperança do aventureiro desaparece. Afinal, como confiar sua vida a alguém mais fraco do que você? Para ele, não faz o menor sentido um novato conseguir derrotar tantos monstros. Nem mesmo aquela pesada armadura seria suficiente para protegê-lo. Por isso insiste para que os dois fujam enquanto ainda há tempo. Mesmo assim, Elma permanece completamente calmo. Ele explica que Reflexo da Muralha não é uma habilidade perfeita. Como o dano refletido depende diretamente da defesa do usuário, ela só funciona quando sua defesa é superior ao ataque do inimigo. Caso contrário, o efeito não é ativado e ele fica completamente vulnerável. Enquanto o aventureiro continua insistindo para que escapem, todas as rãs avançam ao mesmo tempo contra Elma. Ele então explica que Reflexo da Muralha realmente pode ser inútil contra inimigos muito fortes ou criaturas desconhecidas. Porém, como reencarnou dentro do mundo de Magic World, conhece perfeitamente todos os monstros existentes. Graças a esse conhecimento, preparou seu equipamento e distribuiu seus pontos de habilidade para aumentar sua defesa exatamente na medida necessária. Como resultado, Reflexo da Muralha bloqueia os ataques de todas as rãs e as derrota uma após a outra. Em poucos instantes, dezenas de monstros são eliminados sem que Elma sequer precise sacar sua espada.
O aventureiro assiste a cena completamente incrédulo. Tremendo de surpresa, pergunta como ele conseguiu derrotar tantas criaturas e quem realmente é. Elma começa a responder dizendo seu nome, mas para imediatamente antes de falar seu sobrenome. Ele se lembra da ameaça feita por seu pai de que seria decapitado caso voltasse a usar o nome da família. Assim, apenas se apresenta como Elma, o Cavaleiro Pesado. Depois de derrotar todos os monstros, Elma recebe uma enorme quantidade de experiência, saltando diretamente do nível 2 para o nível 8 e ainda conquistando o novo título de O Inabalável. Ao abrir sua tela de status, vê que sua vida aumentou para 30, enquanto seus atributos de ataque e defesa também cresceram bastante. Ao observar aqueles números tão familiares, Elma tem ainda mais certeza de que o sistema daquele mundo é uma cópia perfeita de Magic World. A sensação é exatamente a de um jogador veterano voltando a acessar uma conta antiga. Basta olhar para as interface para saber exatamente onde está cada habilidade. Depois de ser salvo de uma forma tão impressionante, Arus agradece profundamente e explica por que estava sozinho na floresta. Naquele mundo, um aventureiro precisa alcançar pelo menos o nível 3 sozinho antes de conquistar qualquer credibilidade. Ele admite que ficou desesperado para provar seu valor e decidiu pular a etapa de formar um grupo, o que quase fez dele comida para os sapos. Agora que encontrou Elma, sente como se tivesse encontrado um verdadeiro tesouro. Cheio de entusiasmo, convida Elma para voltar à cidade e formar uma equipe, prometendo até convencer outras pessoas a ignorarem o preconceito contra cavaleiros pesados. No entanto, toda essa animação recebe apenas uma resposta fria, uma recusa. Arus fica completamente sem entender. Para ele, um personagem focado apenas em defesa jamais deveria rejeitar a oportunidade de ter companheiros. Em sua cabeça, um tanque que luta sozinho nunca conseguirá evoluir direito. E essa é exatamente a forma como todo aquele mundo pensa. Só que a lógica de Elma é completamente diferente. Seu objetivo é quebrar o sistema sozinho. Se formar uma equipe, terá de dividir experiência, dividir recompensas e ainda correr o risco de perder títulos raros ou habilidades exclusivas para quem der o golpe final. Além disso, ele não pretende desperdiçar tempo explicando builds otimizadas para pessoas que já estão cheias de preconceitos. No fim, todos fariam a mesma pergunta. O que um cavaleiro pesado pode fazer? Em outras palavras, Elma pensa exatamente como um jogador veterano que deseja farmar da forma mais eficiente possível. Nenhum convite será capaz de fazê-lo mudar de ideia. Mais profundamente, porém, as lembranças do pai e de Malice continuam atormentando sua mente. A dor de ter sido descartado pela própria família ainda arde dentro dele e alimenta seu desejo de se tornar invencível o mais rápido possível. Ele não tem tempo para carregar novatos nem para servir de exemplo para ninguém. Sua recusa não é apenas uma decisão estratégica, mas também uma declaração silenciosa. A partir daquele momento, Elma lutará apenas pelos próprios objetivos. Mesmo seguindo em frente, os fantasmas do passado continuam o perseguindo. A imagem do pai frio e o sorriso de Malice aparecem repetidamente em sua mente, lembrando-o de que ainda há um longo caminho até desbloquear todo o verdadeiro potencial de um cavaleiro pesado. Ainda existe uma montanha de trabalho pela frente. Enquanto isso, Arus continua seguindo Elma com uma persistência impressionante, caminhando logo atrás dele e insistindo para que pare de caçar sapos de baixo nível e passe a enfrentar monstros mais fortes. Elma sequer responde, mas também não o manda embora, permitindo que o novato continue atrás dele com todo aquele entusiasmo exagerado. Então, o perigo que Arus tanto temia finalmente aparece, só que muito antes do esperado e em um nível muito acima do que imaginava. Uma gigantesca aranha mágica despenca das árvores e lança um ataque de fogo, no exato momento em que os dois param de andar. Sem se abalar, Elma abre imediatamente o sistema. Sua expressão permanece inalterada, mesmo vendo que o inimigo à sua frente é uma aranha Aryan Dype, de nível 16, exatamente o dobro do seu nível atual, que é 8. Em qualquer jogo, encontrar um chefe marcado em vermelho significaria fugir imediatamente. Porém, Elma analisa os detalhes do monstro como se estivesse lendo uma wiki. Passos ninja para se mover furtivamente, veneno capaz de limitar os movimentos e as presas flamejantes que podem matar instantaneamente caso acertem. O maior problema é que o reflexo da fortaleza só funciona se sua defesa for pelo menos o dobro do ataque do inimigo. Com a diferença atual de níveis, essa condição ainda não foi alcançada. Ao perceber o perigo, Arus começa a tremer. Mesmo assim, dá um passo à frente com a espada em mãos, decidido a servir de isca para que Elma consiga escapar. Ele pode até ser fraco, mas tem coragem e está disposto a assumir a responsabilidade pelo erro que cometeu. No entanto, Elma o impede apenas levantando uma das mãos e diz com firmeza: "Não se preocupe, jogadores veteranos são diferentes. Quanto mais encurralados ficam, mais calmos se tornam, enquanto procuram na árvore de habilidades uma forma de virar a batalha." Com os 7 pontos de habilidade obtidos ao subir de nível, Elma investe tudo em juramento da armadura pesada, e o sistema desbloqueia imediatamente uma
nova habilidade, Desarme. Ela não causa muito dano, mas, uma vez por minuto, reduz o atributo de ataque do alvo em 20% durante 1 minuto. Só de ler esse efeito, Elma percebe que ela é perfeita para um tanque reverter uma situação desfavorável. Sem perder tempo, ele provoca a aranha com total confiança e parte para o ataque. A Aryan Deep cospe veneno. Elma bloqueia o ataque com o escudo e responde imediatamente usando Desarme. O sistema informa que o ataque do inimigo foi reduzido em 20%. Furiosa, a chefe usa Garra Flamejante. Fumaça e poeira tomam conta do campo de batalha, fazendo Aruz gritar de desespero, acreditando que Elma virou cinzas. Porém, graças à armadura pesada e à sua alta defesa base, ele permanece firme. Ele não para por aí. Enquanto desvia dos ataques, calcula o MP da chefe. Disparo de veneno consome 7 pontos. Garra Flamejante consome 5. Ele espera até perceber que a aranha começa a ficar sem fôlego, e então acerta um segundo Desarme, reduzindo seu ataque em um total de 40%. Mesmo assim, isso ainda não é suficiente para ativar Reflexo da Fortaleza. É nesse momento que o título, o Inabalável, conquistado anteriormente, finalmente mostra seu verdadeiro poder. Sempre que Elma permanece parado, sua defesa aumenta mais 10%. De um lado, o ataque da aranha foi reduzido drasticamente. Do outro, sua defesa acaba de aumentar ainda mais. Em um instante, o equilíbrio da batalha passa completamente para o lado de Elma. Seus olhos brilham, pois todas as condições finalmente foram alcançadas. A diferença de nível e atributos já não importa mais, porque seu conhecimento e seus cálculos preencheram essa distância. No momento em que Reflexo da Fortaleza fica disponível, Elma sabe que a luta já está decidida. Sem companheiros e sem qualquer tipo de vantagem injusta, ele consegue virar completamente a batalha usando apenas a experiência de alguém que domina Magic World. Assim que Reflexo da Fortaleza é ativado, o combate praticamente termina. A aranha demoníaca Aryan Deep é completamente destruída, concedendo a Elma uma enorme quantidade de experiência. Ele sobe diretamente do nível 8 para o nível 12, e ainda ganha mais 4 pontos de habilidade. Em seguida, tenta continuar investindo em Juramento da Armadura Pesada, mas o sistema informa que a habilidade já atingiu seu limite atual, o nível 15. Como compensação, uma nova habilidade ativa é desbloqueada, Parry. O nome pode parecer simples, mas para qualquer jogador de Magic World, ela é uma peça essencial para uma build defensiva. Isso confirma mais uma vez para Elma que aquele mundo funciona exatamente como o jogo que ele conhece. Durante a batalha, ele acabou sendo envenenado pela chefe, deixando seu rosto completamente pálido. Os dois voltam para a cidade e depois seguem caminhos diferentes. Quando a noite chega, Elma fecha os olhos para descansar um pouco. Porém, o passado volta sem ser chamado. O rosto frio de seu pai e as palavras debochadas de Malice continuam surgindo em sua mente como um espinho impossível de arrancar. Talvez o posto de próximo chefe da família realmente fosse pesado demais para Elmos. Fica claro que subir de nível não é capaz de apagar essa cicatriz. Se serviu para alguma coisa, foi apenas para transformar toda aquela dor em combustível para seguir em frente ainda mais rápido. Na manhã seguinte, Elma vai até a Guilda dos Aventureiros de Rondarm para registrar oficialmente sua identidade. Assim que entra no local, começa a ouvir insultos como lento e lixo. Tudo isso apenas por carregar a classe de Cavaleiro Pesado. Como esperado, ele recebe a classificação Rank F, a mais baixa do sistema, que vai do Rank S até o Rank F. Porém, o maior problema não são os cochichos ao seu redor, mas o fato de ter descoberto que Juramento da Armadura Pesada chegou ao seu limite atual. Se quiser entrar em uma masmorra, primeiro precisará alcançar o Rank E. E para alguém que pensa como um jogador, ter uma habilidade bloqueada apenas por causa da classificação é tão irritante quanto sofrer lag no meio de uma luta. Elma não pretende ficar preso por muito tempo. Ele abre sua bolsa mágica, o único item valioso que ainda lhe restou depois de ser expulso da família, e retira a enorme pedra mágica da Aryan Deep. Assim que a coloca sobre o balcão, a recepcionista quase deixa os óculos caírem. Um aventureiro novato de Rank F aparecer com um item daquele nível só pode significar duas coisas. Ou ele é um gênio, ou conseguiu aquilo de alguma forma suspeita. Os aventureiros ao redor escolhem imediatamente acreditar na segunda opção e começam a acusá-lo de fraude. Elma simplesmente ignora todos eles e pergunta diretamente sobre a missão de promoção de rank. Sua postura deixa claro que não tem o menor interesse em se explicar para um mundo que já o julgou. Logo depois, a cena muda para um cemitério sombrio durante a noite. A missão de promoção claramente não foi feita para pessoas fracas. Lá, Elma encontra um aventureiro veterano com porte de urso. Com uma barba espessa cobrindo metade do rosto e uma voz parecida com um trovão, o homem caminha até ele representando todo o preconceito da cidade, chamando Elma de impostor por afirmar que derrotou uma Aryan Deep estando apenas no nível 12. Sem ouvir qualquer explicação, o homem ergue o punho para ensinar uma lição ao novato do seu próprio jeito. O confronto termina exatamente nesse momento de tensão, deixando apenas uma pergunta no ar. Será que aquele homem gigantesco é o último obstáculo no caminho de Elma, ou apenas o primeiro teste de uma missão muito mais difícil?
Elma não tem intenção de continuar discutindo com Gotan. Ele veio ao cemitério para participar de uma grande missão de ataque e conquistar sua promoção para o Rank E, não para provar quem era mais forte em uma briga sem sentido. Oportunidades como essa não aparecem com frequência, e se deixar que um conflito com o líder do grupo estrague tudo, talvez tenha de esperar muito tempo por outra chance. Depois de pensar na situação, Elma abaixa a cabeça e pede calmamente que Gotan o oriente durante a missão. Gotan ainda demonstra claramente que não gosta dele, mas a atitude respeitosa de Elma lhe dá um motivo para deixar a discussão de lado e voltar sua atenção para a operação. Em seguida, Gotan ordena que Teal vá na frente para fazer reconhecimento. O jovem vestido de vermelho imediatamente saca sua arma e ativa a habilidade Search. Vários círculos mágicos surgem ao redor da lâmina antes de se espalharem pelo ar, cobrindo todo o cemitério e a floresta além dele. Elma reconhece a técnica como uma habilidade de detecção extremamente útil, especialmente rara entre aventureiros de baixo rank. Em poucos instantes, Teal identifica cerca de 30 monstros reunidos nas partes mais profundas da área. Vários novatos ficam visivelmente tensos com esse número, enquanto Teal se torna ainda mais confiante. Ele encara o sucesso da varredura como prova de que merece ser promovido, e imediatamente pede a Gotan que considere elevá-lo ao Rank E. Gotan não faz nenhuma promessa, apenas reconhece o resultado e ordena que o grupo continue avançando. Enquanto caminham, Teal percebe que Elma é o aventureiro sobre quem todos na guilda estavam comentando. Ele admite que derrotar Arendeep seria um feito impressionante caso a história seja verdadeira. No entanto, esse respeito não muda sua opinião sobre a classe Heavy Knight. Teal continua considerando a profissão de Elma uma péssima escolha. Alguém com tanto talento para combate ficar preso em uma classe que a sociedade considera inútil parece um desperdício completo. Elma não reage de forma defensiva, apenas diz que realmente gosta de ser um Heavy Knight. Teal presume que ele só está fingindo estar satisfeito para esconder sua decepção. Ele avisa Elma para não atrapalhá-lo durante a missão, e então retorna à formação. Em silêncio, Elma observa o equipamento de Teal e conclui que ele provavelmente é um Red Mage. Naquele mundo, o Red Mage é uma classe versátil, capaz de usar espadas, magia ofensiva, feitiços de cura e diversas habilidades de suporte. À primeira vista, parece uma profissão perfeita e completa. Na realidade, porém, essa versatilidade torna seu desenvolvimento extremamente difícil. Os pontos de habilidade precisam ser divididos entre vários ramos diferentes, e cada habilidade exige investimento. Sem uma construção cuidadosamente planejada, o usuário acaba sendo capaz de fazer muitas coisas, mas não se destaca em nenhuma delas. Em termos de complexidade, o Red Mage pode ser até mais difícil de dominar do que o Heavy Knight. Ainda assim, Elma não menospreza Teal. Afinal, aquele mundo não é um jogo, e as pessoas não possuem bancos de dados, guias de estratégia ou o conhecimento acumulado por incontáveis experimentos. Nessas condições, é natural que classes com habilidades evidentes, recursos flexíveis e utilidade imediata recebam mais reconhecimento. Já uma classe como o Heavy Knight, que só se torna poderosa quando suas mecânicas são compreendidas e exploradas corretamente, acabar sendo vista como inútil é algo perfeitamente compreensível. Quando o grupo chega à parte mais profunda do cemitério, Gotan reúne todos e revela o verdadeiro alvo da missão. Os mortos-vivos daquela região estão sendo comandados por um Ghoul-Head. Só o nome da criatura já é suficiente para deixar vários novatos nervosos. Gotan anuncia que é um aventureiro de Rank D e que enfrentará pessoalmente o líder inimigo. Todos os demais devem manter distância da batalha principal e concentrar-se em eliminar os mortos-vivos mais fracos ao redor. Ele também avisa que assim que entrar em combate contra o Ghoul-Head, não poderá recuar para salvar ninguém que se meter em problemas. A maior parte do grupo acredita que a missão será simples, desde que mantenham distância e deixem Gotan derrotar o inimigo mais forte. Elma, porém, não consegue confiar em um plano que depende totalmente de uma única pessoa. De acordo com seu conhecimento do jogo, um Ghoul-Head normalmente está por volta do nível 30. Ele não possui muitas habilidades ofensivas especialmente perigosas, mas é capaz de comandar mortos-vivos e criar repetidamente mortos-vivos usando a habilidade Breath of the Underworld. Essa técnica transforma um monstro lento e relativamente simples em uma fonte constante de reforços. Elma estima que Gotan esteja por volta do nível 40, o que significa que ele provavelmente conseguirá derrotar o Ghoul-Head em um confronto direto. O verdadeiro problema é que quase todos os demais aventureiros são inexperientes, não estão acostumados ao combate em formação e dependem completamente do líder para protegê-los. Depois de analisar todos os cenários possíveis, Elma calcula que as chances de todos sobreviverem sejam de apenas cerca de 80%. Em um jogo, isso talvez fosse aceitável, mas naquele mundo, não existem arquivos de salvamento nem segundas chances depois da morte. Os 20% restantes representam pessoas reais, que talvez nunca mais voltem para casa. Mesmo assim, Gotan ordenou que todos avançassem sem definir posições nem explicar como deveriam reagir caso a batalha saísse do controle. Por isso, Elma pede que ele forneça instruções mais claras. Gotan imediatamente se irrita
irrita, acreditando que um novato de baixo rank está tentando lhe ensinar como comandar uma missão. Elma não tem qualquer desejo de tomar a liderança. Ele admite abertamente que ainda lhe falta experiência como aventureiro, mas justamente por isso acredita que o restante do grupo, formado por novatos, precisa saber onde ficar, como cooperar e o que fazer caso os mortos-vivos ataquem de várias direções ao mesmo tempo. Tio está claramente assustado, mas ainda assim decide zombar de Elma para ganhar a aprovação de Gotham. Ele afirma que Elma deve estar morrendo de medo e implorando pela proteção do líder. Ao contrário dos homens mais corajosos do grupo, os demais novatos permanecem em silêncio. Mesmo sendo o único preocupado com a segurança de todos, Elma percebe a falta de apoio deles. Isso o frustra, mas ele não consegue simplesmente abandoná-los. Gotham anuncia friamente que qualquer um que ache que será um peso para as equipes está livre para recuar. Ao ouvir isso, Elma encerra a discussão. Ele entende que o líder não pretende mudar o plano. A partir daquele momento, se a formação desmoronar, caberá a ele proteger os demais. Assim que o aviso termina, o cemitério inteiro começa a tremer. Túmulos se partem ao meio, enquanto diversos mortos-vivos emergem da terra e avançam entre as lápides. O terror se espalha pelo grupo, inclusive por Tiao, cuja confiança desaparece no instante em que os monstros surgem. Mais ao fundo do cemitério, o gigantesco Ghoulhead se ergue segurando um enorme porrete. Gotham imediatamente corre em direção ao líder dos mortos-vivos com seu machado de batalha, deixando os novatos sozinhos para enfrentar toda a horda de criaturas menores. Gao ordena que Tiao e Paul avancem para formar a linha de frente, mas o surgimento de tantos mortos-vivos vindos de todas as direções faz a formação desmoronar quase instantaneamente. A maioria daqueles aventureiros jamais havia enfrentado um grupo inteiro de monstros, muito menos inimigos como os mortos-vivos. As criaturas se parecem com humanos, mas não sentem dor, não demonstram medo, e continuam avançando mesmo após sofrerem ferimentos graves. A visão assusta os novatos, que ficam paralisados. Sem ordens claras, cada um escolhe um alvo diferente. Olha constantemente para os lados e acaba deixando pontos cegos na defesa dos companheiros. Elma observa cuidadosamente o campo de batalha e confirma que o Ghoulhead está usando apenas um porrete comum. Pela diferença de níveis, Gotham deve ser capaz de enfrentá-lo sozinho. O verdadeiro perigo está nos mortos-vivos cercando a retaguarda. Se os novatos não conseguirem eliminá-los, mais cedo ou mais tarde, eles interferirão na luta de Gotham contra o chefe. Em vez de culpar os aventureiros assustados, Elma apresenta o plano mais simples possível. Ele ordena que todos permaneçam juntos, protejam a retaguarda e ataquem os inimigos pelas costas dele. Quanto a si mesmo, Elma avançará para a linha de frente e atrairá todos os mortos-vivos para sua posição. Várias pessoas protestam imediatamente. Mesmo sabendo que Elma possui experiência em combate, acreditam que um Heavy Knight sozinho diante de uma horda inteira de mortos-vivos está praticamente assinando a própria sentença de morte. Ataques vindos de tantos lados deveriam romper qualquer defesa e superar até mesmo a capacidade de cura de qualquer mago de suporte. Elma não perde tempo explicando todos os detalhes das mecânicas de sua classe. Apenas pede que confiem nele e avisem caso algo inesperado aconteça. Sacando sua espada, ele deixa a formação e caminha diretamente em direção aos mortos-vivos. Sua armadura pesada e reluzente imediatamente chama a atenção dos monstros mais próximos. Um após o outro, eles abandonam seus antigos alvos e correm em sua direção. O primeiro morto-vivo desfere um golpe vertical, mas Elma ativa Parry, desvia a lâmina e interrompe completamente o ataque antes que ela sequer toque sua armadura. Outra criatura investe por trás. Elma gira rapidamente, bloqueia o golpe e mantém sua posição sem permitir que um único ataque atravesse sua defesa. À medida que mais mortos-vivos o cercam, os aventureiros atrás dele finalmente conseguem espaço suficiente para reorganizar a formação. Quando a horda está completamente reunida ao seu redor, Elma ergue o escudo e ativa Counter Fortress. Dezenas de armas atingem seu escudo ao mesmo tempo, mas todos os ataques são bloqueados. No instante seguinte, toda a força acumulada explode em todas as direções. Os mortos-vivos ao redor são lançados para longe e destruídos simultaneamente. Metade dos mortos-vivos desaparece em um único contra-ataque, deixando os novatos completamente atônitos. Elma havia dito que atrairia os inimigos, mas aparentemente esqueceu de mencionar que também pretendia eliminar a maior parte deles. Ele então explica que o verdadeiro papel de um Heavy Knight é permanecer na posição mais perigosa do campo de batalha, atrair o maior número possível de inimigos e transformar toda essa pressão em vantagem para o restante da equipe. Enquanto ele continuar segurando a linha de frente, os demais precisarão apenas eliminar os monstros que escaparem do seu controle e avisá-lo caso a situação mude. Depois de presenciarem aquela demonstração de força, o medo do grupo começa a desaparecer rapidamente. Os mesmos aventureiros que antes zombavam de Elma, agora
apertam com firmeza suas armas e passam a cooperar entre si, em vez de esperar passivamente que Gotham os salve. Elma continua avançando entre as lápides, atraindo repetidamente os mortos-vivos para si, usando parry para interromper seus primeiros ataques e ativando Counter Fortress sempre que um número suficiente de inimigos se reúne ao seu redor. Naquele momento, os novatos deixam de enxergar Elma como alguém preso a uma profissão inútil. Para todos eles, ele se tornou a pessoa mais confiável em seu lado do campo de batalha. Quando um dos aventureiros sugere ir ajudar Gotham, Elma imediatamente recusa. O nível do Ghoulhead está muito acima do de qualquer outra pessoa do grupo. Eles causariam pouquíssimo dano, e entrar naquela luta apenas se transformaria em um obstáculo. A escolha mais segura é manter suas posições, eliminar os mortos-vivos restantes e deixar o líder dos mortos-vivos para alguém forte o bastante para enfrentá-lo. Do outro lado do cemitério, a batalha de Gotham contra o Ghoulhead continua intensa. O enorme monstro atravessa as lápides em disparada, balançando os braços e esmagando o chão com seu enorme porrete. Gotham segura firmemente seu machado de batalha, desviando ou bloqueando cada ataque enquanto espera a oportunidade perfeita. Finalmente, ele gira o corpo e desfere um golpe devastador, arremessando o Ghoulhead para o outro lado do cemitério. Terra e pedras despedaçadas voam pelos ares, mas o monstro permanece caído apenas por alguns instantes antes de se levantar novamente. Percebendo que os mortos-vivos restantes continuam atrapalhando a luta, Gotham ordena que Teal e Paul os atraiam para longe, permitindo que ele se concentre totalmente no chefe. Os dois hesitam. Os mortos-vivos estão próximos demais do Ghoulhead, e avançar pode colocá-los no alcance dos ataques daquele monstro de alto nível. A confiança deles parece existir apenas quando não há combate de verdade. Gotham não tolera a hesitação e grita que aventureiros incapazes de cumprir suas funções podem esquecer qualquer promoção. Antes mesmo que Teal e Paul consigam reagir, Gotham investe novamente. Ele passa pelo enorme braço do Ghoulhead e ativa a habilidade Boulder Breaker. A lâmina do machado rasga profundamente o corpo da criatura, empurrando-a para trás em meio a uma nuvem de poeira. Elma imediatamente verifica o estado do inimigo e percebe que o golpe reduziu sua vida para 28 de 79 pontos. Com o poder ofensivo de Gotham, mais um ataque certeiro deveria ser suficiente para encerrar a batalha. Ao lado de Elma, vários aventureiros se preparam para eliminar os mortos-vivos restantes e abrir caminho para Gotham finalizar o chefe. Nesse exato momento, porém, Elma percebe que o Ghoulhead está agindo de forma estranha e ordena que todos parem imediatamente. De repente, o monstro agarra o morto-vivo mais próximo, ergue-o no ar e o engole inteiro. Instantaneamente, sua vida sobe de 28 para 60 pontos, recuperando quase todo o dano que Gotham havia acabado de causar. Os aventureiros entram em pânico, enquanto Elma reconhece imediatamente aquela habilidade, Corpse Eater. Trata-se de uma habilidade rara que permite ao Ghoulhead recuperar vida devorando cadáveres ou outros mortos-vivos. Nem todo Ghoulhead possui essa habilidade, e encontrar um que a tenha torna a missão muito mais perigosa. Mesmo assim, a recuperação de vida não é o que mais preocupa Elma. Se o objetivo do monstro fosse apenas usar Corpse Eater uma única vez para prolongar a luta, não haveria motivo para reunir tantos mortos-vivos ao seu redor. No entanto, ele continua puxando todos os mortos-vivos restantes para perto de si, comportando-se de maneira cada vez mais desesperada, completamente diferente do que Elma lembrava dos dados do jogo. Ele não consegue identificar exatamente o que está prestes a acontecer, mas um monstro encurralado que começa a devorar grandes quantidades de seus próprios aliados certamente está fazendo muito mais do que apenas se curar. Sem perder tempo, Elma grita para Gotham parar e ordena que todos se afastem imediatamente do Ghoulhead. Gotham, porém, interpreta a situação de outra forma. Na visão dele, o monstro simplesmente devorou os mortos-vivos que bloqueavam seu caminho. Mesmo tendo recuperado parte da vida, Gotham continua convencido de que apenas mais alguns golpes bastarão para derrotá-lo. Ele aperta o cabo do machado e parte para outro ataque. Elma grita mais uma vez para que ele recue. Naquele exato instante, o Ghoulhead finca os pés no chão, ergue os dois braços e solta um rugido ensurdecedor, que faz todo o cemitério tremer. Uma energia púrpura explode ao redor de seu corpo. O solo se parte enquanto correntes de luz envolvem seus músculos, que começam a crescer de maneira antinatural. Gotham é forçado a interromper seu avanço, enquanto Elma corre para a frente e ergue seu escudo diante dos aventureiros que estão atrás dele. O Ghoulhead continua crescendo. Seu rosto se contorce, suas presas e garras se alongam, e o enorme porrete que carregava é esmagado pela própria força crescente de seu corpo. A pressão liberada por aquela transformação é tão intensa que os novatos que haviam acabado de recuperar a coragem voltam a ficar completamente paralisados pelo medo. Naquele momento, Elma confirma o pior cenário possível. O monstro não estava apenas se recuperando, ele estava evoluindo. Uma notificação do sistema aparece diante de seus olhos. Ghoulhead evoluiu para Madhead. Seu nível sobe imediatamente de aproximadamente 33 para 40. Em apenas alguns segundos, o inimigo que Gotham estava prestes a derrotar se transforma em uma espécie completamente diferente, com um corpo
corpo muito mais poderoso, atributos muito superiores e habilidades que o grupo ainda nem teve tempo de identificar. É explicado que a evolução é um fenômeno raro que acontece apenas quando certas condições são atendidas. Ela ocorre principalmente com monstros que despertam habilidades latentes e se transformam em outras espécies para escapar de situações críticas. Esse tipo de caso era extremamente incomum em Magic World, então a única conclusão possível é que eles tiveram um enorme azar. Nesse momento, Elma percebe algo e grita para Gotham sair da frente. Porém, o velho não tem tempo de reagir e acaba recebendo o sopro do monstro em cheio. Ao ver isso, Elma ordena que Tio distraia o Brutamontes. O loiro, porém, fica completamente paralisado de medo e responde que, se atacar, morrerá. Elma o lembra de que, se Gotham cair, todos estarão perdidos. Logo em seguida, Gotham recebe um golpe devastador que o arremessa para longe, fazendo com que a paralisia causada pelo sopro fique ainda mais intensa. Caído no chão e incapaz de se mover, ele vê o monstro se aproximando lentamente para desferir o golpe final. Antes que isso aconteça, Elma surge bloqueando o ataque e ordena que Tio leve Gotham para ser curado da paralisia. Tio grita que não pode fazer isso, pois em vez de desbloquear a habilidade de cura, preferiu investir todos os seus pontos para aumentar o ataque. Elma fica obviamente decepcionado com aquela péssima distribuição de habilidades, mas, mesmo assim, manda Tio levar Gotham para um lugar seguro onde possa ser tratado. Depois disso, começa a analisar cuidadosamente o monstro e suas habilidades, chegando à conclusão de que tudo o que precisa fazer é resistir até que Gotham consiga voltar para a batalha. Sem perder tempo, ele chama a atenção da criatura e se prepara para enfrentá-la sozinho. Os outros aventureiros observam a cena incrédulos. Afinal, ele é apenas um aventureiro de Rank F. Um deles, convencido de que Elma será derrotado, diz para os demais fugirem imediatamente. Voltando ao protagonista, ele escuta tudo e agradece por eles terem ido embora, pois assim não precisará se preocupar em proteger ninguém. Naquele exato instante, o grandalhão solta um rugido ensurdecedor, fazendo Elma se lembrar de que basta errar uma única vez para morrer. O monstro infla ainda mais os músculos e ergue o punho para atacar. Elma desvia com um salto para trás e começa a correr por todo o cemitério. A criatura o persegue imediatamente, mas para de repente ao perceber que ele desapareceu de vista. Ela olha ao redor e não encontra ninguém. Pouco depois, Elma surge correndo por trás das lápides. O monstro acompanha seus movimentos, mas continua perdendo-o de vista. Aproveitando a oportunidade, o protagonista lança uma pedra para criar uma distração. A criatura vira a cabeça em direção ao barulho, e Elma dispara para atacá-la pelas costas. O monstro reage instantaneamente e tenta acertá-lo com um golpe. Elma escapa com um salto e assume posição de combate, mas quando percebe, a criatura desapareceu. Ele olha em todas as direções e se concentra para localizá-la. De repente, o monstro emerge do chão bem atrás dele. Elma consegue reagir e se vira a tempo, mas acaba sendo atingido em cheio. O impacto o faz quicar pelo chão antes de atravessar várias lápides. Todos assistem à cena assustados, e Elma admite que a diferença de nível entre eles é realmente enorme. Caído de joelhos, ele se apoia na espada para não desabar. Em circunstâncias normais, teria escolhido recuar, mas agora precisa arriscar tudo para vencer e sobreviver. Apesar do medo, a emoção de lutar no limite desperta sua determinação. Então, ele se levanta novamente e avança sem hesitar, destruindo o chão a cada passo. Um aventureiro pergunta se é realmente possível que um cavaleiro pesado consiga acompanhar a velocidade de um monstro como aquele. Seu companheiro responde que isso é um absurdo e que, mais cedo ou mais tarde, aquele milagre acabará. Elma continua atacando e desviando dos golpes, mas percebe que seus ataques praticamente não causam dano. Ele sabe melhor do que ninguém que basta um único golpe da criatura para acabar com a luta. Por isso precisa evitar todos os ataques enquanto procura uma oportunidade de contra-atacar. Nesse momento ele gasta todos os seus pontos para elevar sua habilidade. Esgrima básica ao nível 5, desbloqueando corte preciso, uma técnica capaz de causar um golpe poderoso mesmo contra inimigos com alta defesa. A batalha recomeça. O monstro desfere um ataque, mas Elma consegue bloqueá-lo com o escudo. Em seguida, aproxima-se rapidamente, desvia do contra-ataque e passa para trás da criatura, usando corte preciso em toda a extensão de suas costas. Todos observam aquilo impressionados, enquanto Elma espera para ver o resultado. No entanto, percebe que o único efeito foi deixar o monstro ainda mais furioso. O protagonista explica que corte preciso sacrifica o alcance da espada em troca de um dano muito maior, motivo pelo qual muitos a consideram uma habilidade ruim. Porém, para uma classe com alta defesa e baixo poder ofensivo, ela acaba sendo extremamente útil. Mesmo assim, ele sabe que sozinho, isso ainda não será suficiente para derrotar aquela criatura. Elma continua atacando e repelindo os golpes, fazendo com que o cabeção fique cada vez mais furioso. No entanto, a vez do protagonista chega ao fim quando Gotham finalmente se recupera da paralisia e surge usando o poderoso golpe mata-dragões, derrotando de uma vez por todas a criatura. Os aventureiros comemoram a vitória, enquanto Elma respira aliviado e sobe 7 níveis de uma só vez. Já Gotham fica impressionado, pensando no
mostrando quão incomum foi ver um aventureiro de rank F sobreviver a um monstro daquele nível. Elma agradece a Gotham por tê-lo salvado, mas o velho permanece em silêncio por alguns segundos. Depois, pede desculpas por sua incompetência e, como forma de agradecimento, oferece ao protagonista todo o loot deixado pelo monstro. Ao ver a pedra mágica, Elma imagina que ela deve valer uma fortuna e pergunta se Gotham tem certeza de que deseja entregá-la. O velho confirma sua decisão, mas, ao notar o escudo que também caiu como recompensa, fica pensativo. Elma pergunta se ele gostaria de ficar com o item. Gotham recusa novamente, reafirmando que pretende entregar tudo ao protagonista, embora admita que gostaria de ver a descrição do equipamento. Quando analisam o escudo, descobrem que ele possui uma habilidade capaz de bloquear um ataque e fortalecer o próximo golpe do usuário. Além disso, o item vale impressionantes 3 milhões de moedas de ouro, deixando Elma completamente surpreso. Mais tarde, Elma conversa com Gotham sobre sua promoção de rank. O velho o tranquiliza, dizendo que falará pessoalmente com a guilda para garantir sua promoção, e que, se alguém discordar, resolverá a situação na base da pancada. Nesse momento, Tio se aproxima, perguntando sobre a própria promoção. Gotham muda completamente de expressão e critica duramente sua covardia, lembrando que ele ficou paralisado de medo durante toda a batalha. Decepcionado, ordena que Tio volte a cumprir missões antes mesmo de pensar em ser promovido. Afinal, ele praticamente não fez nada para merecer um aumento de rank. Sem outra escolha, Tio vai embora cabisbaixo, mas antes de sair, lança um último olhar para Elma. Ao amanhecer, todos retornam à cidade e seguem para a guilda. A recepcionista entrega a recompensa pela conclusão da missão. Primeiro, paga uma bolsa com 130 mil moedas de ouro. Depois, entrega mais 200 mil moedas pelas 10 pedras mágicas coletadas. Por fim, concede outras 600 mil moedas pela pedra mágica da cabeça necrófaga evoluída. Ao ver aquela quantia, todos os aventureiros ficam completamente chocados. Gotham apenas ri e parabeniza Elma pelo enorme prêmio. Ao ouvirem isso, alguns aventureiros começam a questionar se aquele cavaleiro pesado realmente merecia tanta recompensa ou se havia trapaceado. Até mesmo a recepcionista pede que Gotham confirme toda a história. Elma simplesmente ignora os comentários, mas Gotham perde completamente a paciência. Batendo com força na mesa, ele grita para todos, perguntando se alguém está duvidando da sua palavra e da decisão de recomendar a promoção do rapaz. Depois de resolver a situação, os dois deixam a guilda. Elma agradece sinceramente a Gotham por toda a ajuda durante a missão e o velho apenas aceita o agradecimento antes de seguir seu próprio caminho. Agora sozinho, Elma começa a pensar em seu próximo objetivo. Com o rank I, ele já pode explorar masmorras mais difíceis para ganhar dinheiro, mas sabe que a habilidade Reflexo da Muralha aumenta conforme sua defesa cresce e só é realmente eficiente no começo da jornada. Por isso, conclui que precisa focar em subir de nível. Porém, se quiser se tornar verdadeiramente forte, terá que encontrar um grimório chamado Presa da Loucura Latente. Ele explica que os grimórios são livros extremamente raros capazes de conceder habilidades especiais. Apesar da dificuldade para encontrá-los, seu valor compensa totalmente. Se conseguir combinar o efeito do juramento da armadura pesada com o grimório Presa da Loucura Latente, poderá levar sua classe defensiva ao limite absoluto, transformando um simples cavaleiro pesado de um mero defensor em uma verdadeira arma humana. Assim, o grimório Presa da Loucura Latente se torna a peça-chave para liberar todo o potencial da sua classe. Elma caminha pela cidade pensando que seria ótimo encontrar o livro de habilidade Presa da Insanidade Ardente, mas acredita que será extremamente difícil achar um naquela cidade. Enquanto procura alguma pista, acaba avistando uma loja de alquimia e decide entrar. Após observar as diversas poções expostas nas prateleiras, aproxima-se do balcão e pede 3 poções de cura. A atendente informa que o total é de 72 mil moedas de ouro, fazendo Elma se surpreender imediatamente. Ele pensa que no jogo, aquelas poções custavam muito menos, mas conclui que não há outra opção, já que precisará delas para sobreviver. Depois de finalizar a compra, aproveita para perguntar onde poderia adquirir um livro de habilidades, pois havia procurado em diversas lojas sem encontrar nenhum. Em sua mente, ele lembra que os cavaleiros pesados praticamente ficam presos no tutorial até conseguirem o livro de habilidade Presa da Insanidade Ardente, então precisava colocar as mãos em um o quanto antes. A atendente pergunta se ele é um aventureiro que acabou de receber sua classe naquele primeiro ano, e Elma confirma. Ela então explica que a compra e venda de livros de habilidades é proibida. Segundo ela, cada aventureiro só pode utilizar os livros que encontrar pessoalmente durante suas aventuras. Todos os livros recuperados são recolhidos pela Guilda dos Aventureiros e, posteriormente, distribuídos para a nobreza e para a igreja. Elma já sabia que o drop daquele livro era extremamente raro e, justamente por isso, pretendia comprá-lo em vez de depender da sorte. Porém, ao descobrir como o sistema realmente funciona, percebe que está completamente sem saída. Se apenas os nobres conseguem colocar as mãos nesses livros, ele jamais teria uma oportunidade. Afinal, não faz mais parte da nobreza. Nesse momento, ele lembra que sua antiga família provavelmente possui praticamente todos
os livros de habilidades coletados em Rondal, aumentando ainda mais sua frustração. Percebendo a decepção estampada no rosto de Elma, a atendente decide ajudá-lo, mesmo sabendo que não deveria fazer aquilo. Ela diz que abrirá uma exceção como um agradecimento pela compra das poções de cura. Em seguida, desenha rapidamente um pequeno mapa e entrega a ele, indicando um endereço específico da cidade. Ao observar o desenho, Elma percebe que se trata de uma loja que comercializa mercadorias obtidas por catadores, pessoas responsáveis por vasculhar e saquear os corpos de aventureiros mortos. Intrigado, ele pergunta se aqueles livros não deveriam ser obrigatoriamente entregues à Guilda dos Aventureiros. A atendente explica que existe um acordo não oficial entre a Guilda e essas pessoas. Embora a Guilda saiba perfeitamente da existência delas, prefere fechar os olhos, pois muitos aventureiros não conseguiriam sobreviver se não recorressem a esse tipo de trabalho. Além disso, mesmo quando os itens seguem o procedimento oficial, a maior parte acaba indo parar nas mãos dos nobres, em vez de chegar às famílias dos aventureiros que perderam a vida. Ela ainda comenta que os nobres compram livros de habilidades por preços baixíssimos apenas para acumulá-los, impedindo que outras pessoas tenham acesso a eles. As palavras da atendente fazem Elma refletir profundamente. Ele percebe o quanto havia sido ingênuo ao imaginar que o sistema funcionava de maneira justa. Também conclui que, se tivesse seguido o caminho de um mestre espadachim e não mantivesse as memórias de sua vida anterior, provavelmente teria acabado igual aos nobres, explorando os aventureiros apenas para aumentar o próprio poder. Enquanto deixa a loja, toma uma decisão firme. Prefere morrer a revelar para qualquer pessoa que é filho de um nobre. Logo depois, segue até o endereço indicado pela atendente. Após atravessar vários bairros da cidade, finalmente chega ao local. Assim que abre a porta e entra, percebe que todo o ambiente está coberto por uma espessa neblina, dando ao lugar uma aparência extremamente suspeita. Por um instante, ele chega a duvidar que realmente possa encontrar um livro de habilidades ali. No entanto, ao olhar para uma prateleira, seus olhos imediatamente encontram 5 livros de habilidades cuidadosamente expostos. Antes que pudesse se aproximar, uma atendente surge e afirma que aquele salão dos grimórios não é um lugar apropriado para um novato como ele. Sem se intimidar, Elma responde calmamente que possui dinheiro e pergunta se pode examinar os livros de habilidades. Ele pega o primeiro livro e vê que é um livro de habilidade de arco e flecha para iniciantes, custando 2 milhões de moedas de ouro. Ele pensa que no jogo, o preço de mercado era definido pelas negociações entre os jogadores, então acredita que os valores naquele mundo devem ter sido inflacionados pelos nobres, que ficam acumulando livros de habilidades. Nesse momento, a velha diz que cobra 3 milhões de ouro pelo livro, o que assusta Elma. Ela explica que aquele é um negócio arriscado, e se seus superiores descobrirem, ela perderá a cabeça. Por isso, precisa garantir um bom lucro. Elma faz as contas e percebe que mesmo vendendo o escudo da Fúria, conseguiria apenas 3 milhões de moedas de ouro. Como possui apenas 900 mil moedas, conclui que não tem dinheiro suficiente para comprar um livro raro. Ele então observa todos os livros disponíveis: arco e flecha para iniciantes, impulso mágico, caixa surpresa e guarda elemental. Nenhum deles é o que procura. Porém, ao pegar o último livro, finalmente encontra Presa da Insanidade Ardente. A velha percebe sua felicidade e comenta que ele é bem excêntrico por querer aquele lixo. Em seguida, revela o preço: 50 milhões de moedas de ouro. É uma estranha o fato de ela deixar uma mercadoria tão cara exposta daquele jeito. A velha pergunta se ele a acha uma pessoa prática. Então, Elma pede que ela guarde aquele livro para ele, prometendo voltar quando reunir 50 milhões de ouro. A comerciante pergunta o que ganharia com isso e responde que pode reservar o livro, mas cobrará mais 5 milhões de moedas de ouro. Elma pensa se não poderia denunciá-la por tentar extorquí-lo. Ao sair da loja, Elma percebe que precisará encontrar uma forma de ganhar dinheiro. Enquanto caminha pela cidade, vê vários aventureiros se divertindo e planejando estratégias para explorar masmorras. Então faz outra conta e percebe que 55 milhões de moedas de ouro equivalem a cerca de 60 vezes a recompensa que recebeu na missão de raid. Ele chega a pensar que as pessoas perderam a noção dos valores, mas lembra que Presa da Insanidade Ardente pertence a uma árvore de habilidades rara. O problema é que apenas cavaleiros pesados e alguns fanáticos por combate em fendas demonstram interesse por ela. Elma considera tentar enriquecer rapidamente coletando itens raros em masmorras, mas logo descarta a ideia, pois cavaleiros pesados não possuem habilidades para causar dano de forma consistente. Depois pensa em derrotar monstros fracos usando o reflexo da muralha, mas conclui que isso levaria tempo demais. Sua última ideia é ensinar Escudo da Fúria para aventureiros iniciantes ou tentar encontrar outros livros de habilidades para vender, embora saiba que deixará de usar todas essas estratégias assim que conseguir colocar as mãos em Presa da Insanidade Ardente. Ele sabe que os cavaleiros pesados não são tão populares, mas acredita que as missões de raid podem dar um pouco mais de visibilidade para a classe. Mesmo assim, pensa que talvez seja melhor se juntar a outros aventureiros. Ele se lembra dos companheiros que já teve até aquele momento. Alguns eram completamente fracos e desmotivados, enquanto outros eram bem mais competentes. Depois de refletir um pouco, conclui que talvez tenha chegado a hora de encontrar um parceiro para formar um grupo. Nesse momento, ele vê um grupo de 3
3 pessoas caminhando em sua direção, comemorando um drop avaliado em 2 milhões de moedas de ouro. Uma garota de cabelo branco diz que conseguiram aquele item graças à habilidade dela, mas acaba sendo completamente ignorada. Eles passam por Elma, que acha estranho um grupo formado por um espadachim, uma ladra e uma fighter. O espadachim comenta que finalmente conseguiram um item raro depois de entrar na masmorra várias vezes e diz que é muito suspeito ela afirmar que foi graças à habilidade dela. A garota responde que conforme continuarem explorando masmorras, eles perceberão a diferença que sua habilidade faz. O espadachim a chama de inútil e diz que espera que ela não esteja imaginando que vai receber uma parte da venda. A garota responde que também arriscou a vida, lutando na linha de frente, e pede pelo menos 100 mil moedas de ouro. O espadachim rebate dizendo que ela não possui nenhuma habilidade de ataque e serve apenas para absorver alguns golpes. Ela lembra que não tem habilidades ofensivas justamente porque distribuiu seus pontos da forma que ele havia recomendado. O espadachim se aproxima e diz que ela entendeu tudo errado. Segundo ele, apenas fez uma sugestão de como ela deveria montar sua build, então ela não deveria culpá-lo nem exigir parte da recompensa, já que, na visão dele, ela é inútil. Elma pensa que uma construção ruim de habilidades e disputas por dinheiro também eram comuns em Magic World. Muitas pessoas distribuíam seus pontos pensando apenas no grupo em que estavam, e quando esse grupo acabava, elas ficavam praticamente sem valor. O espadachim então joga 100 mil moedas de ouro no chão, manda a garota pegar o dinheiro e desaparecer da frente dele. A ladra comenta que eles nem estão com tanto dinheiro assim, e que ainda teriam que dividir a recompensa com alguém que, segundo eles, não contribuiu. O espadachim manda a garota pegar o dinheiro e sair do grupo de uma vez. Desesperada, ela pede desculpas e implora para que não a expulsem. Mesmo assim, os dois simplesmente viram as costas e vão embora, dizendo que ninguém aceitaria uma perdedora como ela em outro grupo. Enquanto observa a cena, Elma pensa que alguns relacionamentos só duram enquanto há dinheiro envolvido. Além disso, o sistema de pontos de habilidade pode ser extremamente cruel, pois é preciso derrotar monstros do mesmo nível ou superiores para ganhar experiência. Se alguém fizer escolhas ruins na distribuição dos pontos e tiver dificuldade para enfrentar inimigos do próprio nível, subir de nível se torna incrivelmente difícil. Ele imagina que a garota tenha investido seus pontos em acelerador de velocidade ou em alguma árvore de habilidades de arma que nem precisava. Como ela é uma fighter, talvez tenha seguido uma árvore de suporte. Porém, logo se lembra de que o espadachim comentou sobre o drop raro na masmorra e da garota dizendo que aquilo só aconteceu graças à habilidade dela. Nesse instante, Elma começa a desconfiar que ela possua uma árvore de habilidades muito especial. Ele pensa consigo mesmo: quem abriria a mão de alguém com uma árvore de habilidades tão valiosa? Mas, pela conversa que acabou de presenciar, parece que realmente fizeram isso. Se sua suspeita estiver correta, aquela habilidade é absurdamente poderosa. A garota sai correndo, pedindo desculpas e dizendo que não precisa do dinheiro. Antes que ela consiga ir embora, Elma a segura pelo braço. Assustada, ela grita perguntando quem ele é. Sem hesitar, Elma pergunta se ela gostaria de formar um grupo com ele. Os dois aventureiros que estavam indo embora ficam completamente surpresos, assim como a própria garota. Elma implora para que Lush entre em seu grupo e até propõe dividir os lucros na proporção de 80 por 20. Lush reclama dizendo que receber apenas 20% é muito pouco, apesar de antes implorar por apenas 10%. Porém, Elma esclarece que ela entendeu errado. Os 20% seriam para ele, e os 80% para ela. Lush fica completamente sem entender essa proposta, mas antes que a conversa continue, pergunta timidamente se ele poderia soltar sua mão, já que ainda a estava segurando. Nesse momento, o espadachim do antigo grupo interrompe a conversa e pergunta quem Elma pensa que é. O protagonista se apresenta e explica que ouviu toda a discussão sobre expulsarem Lush do grupo. Como ela agora está livre, decidiu recrutá-la. O espadachim cai na risada e o chama de maluco, afirmando que Lush é péssima em combate e incapaz de evoluir como um aventureiro normal. Mesmo ouvindo isso, Elma responde que não se importa, pois conhece outras qualidades que Lush possui. O espadachim fica irritado com a insistência dele, mas diz que pode levá-la se quiser. Afinal, Lush nunca passou de um peso morto para a equipe. Elma então responde friamente que não precisa da permissão de ninguém para convidá-la. A resposta irrita o espadachim, deixando Lush e a ladra rei preocupadas com o que pode acontecer em seguida. O espadachim se aproxima de Elma, aponta a espada para ele e pergunta qual é seu nível e se possui um grupo. Elma responde com firmeza que é um cavaleiro pesado de nível 23, rank E, e que está sozinho. Ao ouvir isso, o espadachim percebe que ele possui experiência suficiente para saber o quão inútil Lush é, ainda mais considerando que ela é apenas nível 13. Mesmo assim, Elma repete que isso não faz diferença para ele. A ladra rei então chama Klein e comenta que é
muito estranho um aventureiro Hank e querer tanto recrutar Lucy. Ela suspeita que talvez a garota possua alguma habilidade extraordinária que eles nunca perceberam. O espadachim, no entanto, descarta essa possibilidade. Para ele, Lucy continua sendo inútil e também acha impossível um cavaleiro pesado alcançar o nível 23 sem um grupo. Além disso, acredita que é melhor deixá-la ir com outra pessoa para que ninguém descubra que ela foi expulsa. Elma escuta toda essa conversa em silêncio e fica aliviado ao perceber que ninguém desconfia de seus verdadeiros planos. Agora, tudo depende apenas de Lucy aceitar sua proposta. Para encerrar a situação, Ken a parabeniza ironicamente pelo novo grupo e chuta as moedas espalhadas pelo chão, dizendo que aquilo seria seu presente de despedida. Lucy se abaixa para pegá-las, mas Elma a impede imediatamente. Em seguida, ordena que Klein recolha as moedas, dizendo que deixá-las espalhadas é falta de educação e que chamar aquilo de presente é uma piada de mau gosto. Depois disso, Elma pede para Lucy ir embora com ele. Ela hesita por causa da enorme quantidade de dinheiro, mas ele explica que aceitar aquelas moedas significaria ficar em dívida com aquela gente. Klein se irrita e apenas manda os dois embora aos gritos. Enquanto eles saem, Roy também está prestes a ir embora, mas pergunta se pode ficar com as moedas. Klein imediatamente se vira, corre para recolher cada uma delas e grita que tudo aquilo pertence a ele, uma demonstração perfeita de sua avareza. Mais tarde, os dois vão até um restaurante. Lucy aproveita para agradecer mais uma vez por tudo o que Elma fez por ela. Logo depois, pergunta se o motivo de ele tê-la defendido seria porque se apaixonou por ela. Ela explica que passou um bom tempo pensando nisso e concluiu que essa era a única explicação possível. Afinal, por que alguém tão forte prestaria atenção justamente nela? Empolgada com sua própria teoria, começa até a imaginar um futuro romântico entre os dois, sugerindo que poderiam começar como amigos antes de dar o próximo passo. Elma interrompe completamente as fantasias da garota ao perguntar se ela possui a árvore de habilidades Grande Fortuna. Lucy fica totalmente confusa e não sabe como responder àquela pergunta inesperada. A cena então muda para uma floresta. Elma explica que no mundo de Magic World, as masmorras são manifestações dos pesadelos do deus adormecido da criação, Alcheros. Durante uma eternidade, ele criou inúmeros deuses e incontáveis mundos a partir do nada. Porém, acabou enlouquecendo e foi selado pelos próprios deuses que havia criado. Mesmo aprisionado, seus pesadelos continuam vazando para a realidade, criando portais que dão origem a monstros e criaturas aberrantes. Enquanto explica essa história, eles chegam à entrada de uma masmorra. Nervosa, Lucy mostra seus atributos e pergunta se Elma realmente quer que ela faça parte do grupo. Sendo sincera, pede que ele desista logo, pois não quer criar expectativas para depois decepcioná-lo. Ela mostra sua habilidade estocada dos dados, explicando que nem sequer consegue obter o maior bônus possível do ataque e lamenta não ter escolhido outra especialização, como acrobacia insana ou habilidades focadas em reforço ofensivo. Para Elma, porém, isso não representa problema algum. Ele afirma novamente que realmente precisa dela. Lucy, completamente perdida, pergunta o que exatamente ele quer dizer, pois não entende indiretas. Então Elma fala de forma direta. Eles vão conseguir 30 milhões de moedas de ouro, e ele fará com que ela alcance o nível 30. Essa declaração apenas deixa Lucy ainda mais confusa. Logo em seguida, os dois entram na masmorra através do portal. O local possui recomendação para aventureiros de nível 50, mas Elma conhece perfeitamente os monstros que encontrarão. Ele explica que não correrão riscos, pois permanecerão apenas nos primeiros andares enquanto acumulam experiência. O plano é simples. Elma atrairá todos os monstros enquanto Lucy os elimina à distância usando uma faca especial perfuradora de ferro. Para aumentar ainda mais sua segurança, Elma compra para ela uma faca extremamente cara. No mercado, essa arma custa 550 mil moedas de ouro. Aumenta o ataque em mais 3 e ainda reduz em 15% a defesa do inimigo sempre que causa dano. Com esse equipamento, Lucy ganha confiança e promete fazer tudo o que puder para que Elma nunca se arrependa de tê-la recrutado. Enquanto avançam pela masmorra, Elma avista um pequeno urso de pelúcia caminhando lentamente em direção a eles. Trata-se de um urso remendado de nível 20, com 41 pontos de vida e 17 de magia. Lucy comenta que eles parecem extremamente fofos e dão vontade de abraçá-los, mas muda de ideia ao descobrir seu nível. Elma explica que ela conseguiria suportar apenas 2 golpes daquele monstro e que um acerto crítico poderia até matá-la. Mesmo assim, garante que poderá protegê-la, desde que consiga desequilibrar o urso no momento certo. Curiosa, Lucy pergunta como ele sabe tantas informações e brinca perguntando se ele gosta de ursos. Um pouco sem graça, Elma responde apenas que não é por isso. Logo em seguida, a batalha começa. O plano consiste em Elma bloquear todos os ataques enquanto Lucy atinge os pontos cegos do inimigo, tomando cuidado principalmente com as garras e as presas. Elma inicia o combate usando pisar nas sombras, prendendo o urso no lugar.
Lush se aproxima, mas o monstro parece tão inofensivo que ela até sente pena dele. Nesse instante, o pequeno urso revela sua verdadeira natureza, transforma-se e avança violentamente contra Elma. O protagonista neutraliza o ataque com facilidade e manda Lush finalizar o trabalho. Ela desfere uma sequência de golpes até derrotar completamente o monstro. Porém, ao perceber que o urso não deixou nenhum item, Lush entra em pânico. Ela acredita que será expulsa do grupo da mesma forma que aconteceu antes. Elma a tranquiliza imediatamente, explicando que eles derrotaram o monstro apenas pela experiência e que continuarão repetindo esse processo por bastante tempo. Logo, outro ursinho aparece e a exploração continua. Depois de derrotarem vários deles, finalmente conseguem obter 2 escudos de urso como recompensa. Radiante de felicidade, Lush pergunta se Elma não está feliz por tê-la levado consigo. Ele responde que sim e diz que eles levarão os escudos. No entanto, internamente, não consegue deixar de achar aquilo estranho, já que esse item normalmente possui uma taxa de obtenção muito baixa. Então ele se lembra da habilidade especial Pata de Gato de Lush, que aumenta a sorte em impressionantes 500%, percebendo que provavelmente essa habilidade é responsável pela quantidade absurda de itens. Mesmo sabendo disso, Elma ainda não consegue acreditar que Clann nunca percebeu esse detalhe durante todo o tempo em que conviveram, provavelmente porque já havia se acostumado com aquela taxa anormalmente alta de recompensas. Mais uma vez, Lush pergunta se realmente conseguiu ajudá-lo. Elma confirma e agradece por ela ter aceitado formar um grupo com ele. A garota fica extremamente feliz e pergunta se aqueles escudos de urso eram tão importantes assim. Se forem, ela promete que eles podem conseguir mais 8. Elma ri e responde que isso não será necessário, pois ela já ganhou níveis suficientes. Lush abre sua tela de status e fica surpresa ao descobrir que já alcançou o nível 20. Elma a parabeniza e revela qual será o próximo objetivo da dupla: caçar uma rã dourada. As rãs são os monstros que ele derrotou assim que chegou naquele mundo. Elas são os monstros mais fracos de Magic World. Existem muitas variantes e, atualmente, o alvo é a rã dourada. Elma pensou que aquela masmorra seria a melhor para encontrar essas rãs. As rãs douradas têm uma taxa de aparição muito baixa, porém têm uma grande chance de deixar cair um item extremamente valioso. Seus ataques e sua magia são de níveis baixos, apesar de o nível da rã ser alto. Elas também não possuem nenhuma habilidade ofensiva, então são fracas em combate. Oferecem muita XP e itens valiosos. Por isso, são monstros perfeitos para se caçar, principalmente para aventureiros que sabem onde procurá-las. No jogo, muitas pessoas achavam muito divertido ficar caçando essas rãs. As rãs douradas surgem frequentemente no nível intermediário da Caixa de Brincar do Anjo, a masmorra em que eles estão. Elma sabe os melhores lugares para encontrar todos os monstros que aparecem ali. Nesse momento, Lush entra na frente de Elma e diz que já ouviu falar das rãs douradas e que, caçando apenas uma, é possível ter uma vida boa por anos. Ela escutou isso no bar de outros aventureiros. Mas os aventureiros também disseram que, além de serem rápidas demais para serem alcançadas, mesmo que você acerte um golpe, elas nem parecem sofrer dano algum. E não é incomum pessoas seguirem essas rãs por uma distância muito grande e acabarem cercadas por monstros. Alguns aventureiros até morreram por causa disso. Elma pensa que aquele mundo é semelhante ao do jogo, mas ainda é algo diferente, pois ali não existe o botão de reset. Então, é normal as pessoas escolherem configurações voltadas para a sobrevivência. E por esse motivo, caçar rãs douradas não deve ser fácil, pois elas possuem agilidade e defesa excepcionais. Elas também são totalmente imunes a ataques elementais, efeitos de status e debuffs. Lush pergunta se eles não são totalmente impotentes diante de algo assim, pois apesar de a faca nova que ele deu para ela ser eficaz contra inimigos com defesa alta, ela duvida que vai causar danos na rã dourada. Elma diz que ela está certa, pois rãs douradas têm 67 pontos em agilidade e 200 em defesa, e a penetração de defesa de 15% daquela adaga vai ser relevante contra as rãs douradas. Ele pensa que a agilidade da rã é quase o dobro da de Lush, mesmo ela sendo uma Pierrot, e comparada com ele, é mais que o triplo. Por causa da defesa alta da rã, até mesmo o reflexo da muralha é completamente anulado. Além disso, a habilidade Golpe Vital possui 15% de penetração de defesa, e não é nem de longe o suficiente para causar dano. Lush pergunta se não é impossível para eles, mas Elma diz para ela não se preocupar, pois ele tem um plano perfeito. Até a defesa aparentemente perfeita das rãs tem uma brecha. Lush pergunta se Elma tem alguma habilidade capaz de causar dano na rã, pois nunca ouviu falar de cavaleiros pesados com tal habilidade. Mas Elma diz que está contando com ela para causar o dano, o que a deixa chocada. Elma diz que ela deve ter 8 pontos de habilidade por ter subido de nível e pede para colocar todos no Acrobacia do Louco. E as 2 habilidades que ela vai ganhar com isso são a chave para o sucesso deles. Lush fica feliz por ele ter tanta expectativa nela. Porém, ela não tem esse tipo de poder e começa a duvidar se realmente será capaz de enfrentar uma rã dourada. Nesse momento, uma caixa de presente aparece e de dentro dela, um goblin
Goblin sai. Elma ordena a Lucy que fuja junto com ele, pois aquele não é o alvo deles, e começará a chamar vários aliados. Assim, eles podem acabar encurralados. Ao fugir, Lucy pergunta se eles realmente podem manter o foco apenas na rã dourada. Pois, com o conhecimento de Elma, se derrotarem outros monstros, podem subir mais 3 níveis naquele dia. Mas Elma diz que está tudo bem, pois estão no nível ideal para farmar as rãs douradas. Quando percebe que não estão indo atrás deles, Elma para de correr. Ele diz para Lucy não presumir que vão encontrar tantas rãs assim, pois se procurarem o dia todo, talvez encontrem no máximo 2. Lucy fica surpresa, pois não sabia que elas eram tão raras assim. Elma diz a ela que as rãs douradas valem todo o tempo e esforço. Mas por mais que a sorte de Lucy seja alta, ainda é um inimigo extremamente difícil de encontrar. Ele pede para ela avisá-lo caso comece a se sentir ansiosa ou insatisfeita. Lucy pede para ele não se preocupar, pois estava com um pouco de medo, mas irá seguir Elma para qualquer lugar. Ela então se anima e diz que eles deveriam caçar 100 rãs douradas. Elma pensa que se isso acontecesse, o mercado ficaria um caos. Nesse momento, Lucy avista uma rã dourada. Quando Elma a vê, fica surpreso, pois ela apareceu com muita facilidade. Lucy pergunta a Elma o que eles devem fazer e ele pede para que ela se acalme, pois, do jeito que estão agitados, não vão conseguir derrotar a rã. Ele pergunta se ela upou as habilidades de acrobacia do louco. Lucy confirma, dizendo que ganhou as 2 habilidades como ele havia mencionado. Então, Elma pede para ela seguir o plano. Ele fica esperando, enquanto Lucy atrai a rã em sua direção. Mas ao olhar para ela, percebe que está tensa, perguntando-se se realmente consegue fazer aquilo. Elma diz que não tem problema se ela falhar e pede para que respire fundo. Então, ela se prepara para ir atrás da rã. Elma explica que as rãs douradas começam a correr quando um aventureiro se aproxima a menos de 4 metros delas. E os corredores da masmorra onde estão têm 4 metros de largura. Então, mesmo que a rã esteja em uma extremidade da passagem, não é possível passar por ela sem ser notado. Mas isso só vale se a pessoa estiver no chão. Nesse momento, Lucy pula para o teto. Usando seus passos acrobáticos, ela diminui a distância rapidamente e para bem na frente da rã. A rã, ao notar que tem alguém na frente dela, começa a correr para fugir. Mas Lucy usa sua habilidade Doppel Illusion, criando 3 clones dela e cercando completamente a frente da rã. Elma pensa que a rã é covarde e, ao perceber que não conseguirá passar, decide voltar na direção dele. Afinal, a imunidade a efeitos de status da rã significa que ela não pode ser cegada nem sofrer alucinações. Então, não consegue ver através da Doppel Illusion, acreditando que realmente existem 4 pessoas, e essa é uma das brechas na defesa aparentemente perfeita da rã. A rã dourada se vira e começa a correr na direção de Elma. Ele então diz que a outra brecha é que o pisão em sombras funciona contra as rãs. Ele usa a habilidade e se pergunta se terá sucesso, pois, apesar de o corredor ser estreito, a rã é 3 vezes mais rápida que ele. Além disso, sua habilidade de sombra tem apenas 50 centímetros de comprimento. A rã dourada continua se aproximando em alta velocidade, mas, nesse momento, Elma pega um cristal mágico do tipo sagrado que libera uma luz de cura. Ele explica que as propriedades de cura desses cristais não são muito eficazes, por isso eles raramente são usados para essa finalidade. Então, arremessa o cristal na frente da rã dourada. Ao emitir sua luz, a sombra da rã fica muito mais visível. É nesse momento que Elma ativa sua habilidade, Visão em Sombra, e consegue paralisar a rã dourada. Lucy fica feliz por o plano ter dado certo. Ela se aproxima de Elma e pergunta como ele pretende matar a rã. Ele explica que eles terão que acertar golpes críticos. Isso acontece quando alguém consegue ler os movimentos do oponente e desferir o golpe perfeito. Um acerto crítico causa 1,5 vezes o dano normal e ignora 50% da defesa do alvo. Lucy entende o plano de Elma, pois, como a rã está paralisada, eles têm todo o tempo do mundo para tentar conseguir os acertos críticos. Mas Elma diz que não é tão simples, pois seus próprios ataques críticos ainda não causariam dano suficiente para afetar a rã. Então, quem ficará responsável por essa tarefa será Lucy, deixando-a desesperada. Elma explica que acertar golpes críticos exige habilidade e sorte. Ele não pode fazer isso porque, nesse momento, também não consegue se mover. Lucy fica ainda mais preocupada, pois mal consegue acertar ataques críticos normalmente. Elma diz que seria realmente difícil do jeito convencional, mas ela tem sua habilidade, estocada de dados. Lucy se lembra de seu antigo parceiro de equipe dizendo que ela não possuía nenhuma habilidade de dano decente e que só servia para absorver alguns ataques. Quando finalmente aprendeu uma habilidade ofensiva, ela acabou sendo considerada pior do que um ataque comum. Por isso, Lucy não tem confiança para usar essa habilidade. A habilidade consiste em um dado de 6 lados que concede um efeito adicional de acordo com o resultado obtido. Lucy pensa que talvez aquilo possa funcionar, pois, se tirar 6, um acerto crítico é garantido. Elma explica que, ao conseguir um
6, o ataque dela é multiplicado por 1,3, e o acerto crítico é garantido. Isso resulta em 1,95 vezes o dano comum. Além disso, ela possui 15% de penetração de defesa da arma, somados aos 50% do acerto crítico. Resumindo, serão 6 golpes com 1,95 vezes o valor de ataque e 65% de penetração de defesa. Lucy pergunta a Elma se aquilo realmente vai funcionar. Ele responde que o uso da habilidade pode ser limitado, mas não existem classes ou habilidades inúteis. Então, pede para ela não deixar a avaliação de outra pessoa afetá-la, pois o grupo de Klein simplesmente não conseguiu enxergar o verdadeiro valor dela. Mais uma vez, Elma diz que precisa dela. Lucy toma coragem e começa a avançar em direção à rã dourada, pois não quer decepcionar Elma. Ela usa a habilidade estocada de dados e consegue exatamente o número 6. Então, desfere um ataque crítico contra a rã, que acaba morrendo com apenas um golpe. Lucy fica emocionada ao perceber que realmente conseguiram derrotá-la. Com isso, ela sobe para o nível 27, enquanto Elma alcança o nível 30, pois a rã dourada concede uma quantidade enorme de experiência. E isso sem contar o drop, que pode ser extremamente valioso. A chance de conseguir um item é de 50%. Lucy avança até o corpo da rã e percebe que eles realmente conseguiram um drop. Os dois ficam muito felizes ao descobrir o item. Eles conseguiram uma lâmina decorativa da rã deslumbrante, que concede mais 12 pontos de ataque e possui um preço de mercado de 17 milhões de ouro. Eles ficam completamente felizes por terem conseguido um drop tão caro. Mas é aqui que o episódio termina. Se você chegou até aqui, comenta a palavra crítico para provar que acompanhou a história até o final. Lucy olha espantada para o objeto tão caro que conseguiram e pergunta a Elma como ele pode valer 1,7 milhões, mas o prota comenta que ela deve olhar bem, já que faltou contar um zero. Ela faz seus cálculos contando 10 mil, 100 mil, 1 milhão e 10 milhões, desmaiando com uma quantia tão absurda, pois pouco tempo atrás estava brigando por 2 milhões e ainda por cima com desconto. Depois de se acalmar, ela continua sem acreditar que conseguiram esse objeto logo na primeira tentativa, e pergunta preocupada se carregar isso não os transforma em um alvo fácil. Então se levanta para que ela e Elma vendam o objeto e fujam para longe, para um lugar onde possam viver em paz. Elma ri da ideia e também acha que seria o melhor, mas antes de ir embora, pensa em caçar outro. Assim, passam-se 3 horas nas quais Lucy tenta conseguir outro ataque crítico, mas simplesmente não saía os 6 de que precisa. Sim, que azar. Até que depois de algumas tentativas, ela consegue. Elma fica feliz por ter conseguido outra adaga, e de quebra, sobe do nível 30 para o nível 33. Mas Lucy está um pouco estranha. Elma imagina que ela esteja frustrada pelo tempo que levou para conseguir um 6, mas o que realmente acontece é que ela ainda está processando o fato de ter 34 milhões de ouro. Então começa a convulsionar. Sim, que exagerada. Eu estaria feliz. Depois de conseguir sua adaga, eles deixam o lugar. Elma menciona que o melhor será pensar em como usar esse dinheiro no grupo. Lucy concorda enquanto continua somando o ouro que ganharam. Eles também pensam em distribuir os pontos de habilidade. Lucy menciona que, com essa segunda rã, chegou ao nível 30 e mostra suas estatísticas para que Elma decida por ela, ao que ele sugere que ela não as mostre assim como se não fosse nada. Ela responde que não há problema com ele, já que no fim foi graças à ajuda dele que subiu de nível. Então, não se importa se agora ele a explorar ou a expulsar do grupo. Sim, essa garota não tem autoestima, algo que obviamente o prota nunca faria. Mas naquele momento, Rush muda sua expressão e olha para o outro lado, dizendo que ouviu uma voz. Lucy se vira e pergunta se ele ouviu um bebê chorando há pouco. Elma fica em silêncio por alguns segundos, e então percebe do que se trata. A única coisa que pode ser é uma errância. Lucy se assusta ao ouvir isso. Elma explica que o chefe de uma masmorra é seu coração, e normalmente fica no lugar mais profundo da masmorra, mas às vezes sai para vagar pelo resto da masmorra, e isso é chamado de errância. Lucy entra em pânico e pergunta se o nível recomendado para aquele chefe onírico não era 50, pois, se for assim, eles estão em um sério problema. Elma a tranquiliza e comenta que, se agirem como devem, não se envolverão, mas precisarão se afastar da voz e correr em direção à saída, já que o chefe onírico não os seguirá para fora. Lucy diz que ele tem razão, e com certo alívio, menciona que eles têm uma chance. Elma também tenta se tranquilizar, convencendo-se de que essa é a maneira mais simples e que eles conseguirão voltar para casa. No entanto, naquele momento de tensão, eles ouvem o grito de socorro de uma pessoa. Ao longe, veem 2 aventureiros claramente feridos caminhando em direção a eles. Imediatamente, Lucy vai ajudá-los. Mas Elma, por sua vez, observa a cena dizendo a si mesmo que foi ingênuo demais ao acreditar que seria como um jogo. Sem outra alternativa, ele fica
fica atrás deles e encarrega Lushi de levá-los para fora. E se isso claramente não é um jogo, a vida dessas pessoas está em perigo. Lushi pergunta se ele tem certeza, pois nem mesmo ele consegue enfrentar um chefe onírico de nível 50. Elma a tranquiliza, garantindo conhecer a natureza do monstro, então poderá ganhar tempo para eles. Além disso, lembra que sua função como cavaleiro pesado é atrair a atenção do inimigo. Lushi hesita em obedecer, mas então aquela criatura aparece. Todos ficam imóveis observando aquele ser monstruoso se aproximar, sendo este um cavaleiro de lata. Elma fica em posição de combate para que a bufona fuja com os dois. Os aventureiros agradecem e seguem em frente. No entanto, a bufona não quer deixar Elma. O nível do cavaleiro de lata é 40. Seus pontos de vida estão pela metade, mas sua magia continua cheia. Elma agradece pela sorte de enfrentá-lo com metade da vida, mas justamente por isso, a bufona se oferece para ajudar, dizendo que os dois irão derrotá-lo juntos. No entanto, o prota se recusa e repete que ela precisa fugir, já que o cavaleiro de lata não é o chefe onírico daquele lugar. Ele é apenas uma parte de seus membros. Então, o corpo completo do chefe onírico está prestes a chegar, e é nesse momento que mais 2 cavaleiros aparecem. Elma promete que irá alcançá-la quando ganhar um pouco de tempo, mas a bufona sabe que 3 monstros de nível 40 serão demais para ele e insiste em ficar. O prota não pode perder mais tempo e grita para ela ir embora, pois só irá atrapalhar na luta. Lushi pede desculpas e aceita ir embora, apenas pedindo que ele não demore, enquanto fica sozinho com os 3 monstros. Se fossem apenas eles, teria deixado os outros ficarem, mas não podia fazer isso com um chefe onírico vagando pela região. Ele afirma que mentiu para Rush quando disse que iria levá-los para que fugissem. A desvantagem de um cavaleiro pesado é sua velocidade reduzida. Talvez consiga escapar dos 3 cavaleiros que não atacam à distância, mas, se fosse o onírico, seria impossível, porque seus ataques mágicos poderiam alcançá-lo. É nesse momento que o chefe onírico aparece, e Elma se prepara para derrotá-lo ali mesmo. Esse onírico é um embrião de nível 50, com sua vida completa em 42 e magia em 60. Para o nível que possui, essas estatísticas são muito baixas, mas o maior problema do embrião é que eles não conseguem causar dano nele, já que a defesa de seu corpo é muito alta e só podem ferir seu olho com ataques à distância, ataques que ele não possui. No entanto, esse onírico tem um grande ponto fraco com o qual o prota pode derrotá-lo mesmo lutando sozinho. É assim que Elma aumenta o juramento de armadura pesada para o nível 27, obtendo a nova habilidade Golpe com Escudo. Então, agora ele provoca o embrião para que o enfrente. Um dos guardas corre em direção a Elma, mas ele responde com seu golpe com escudo, arremessando o brinquedo contra a parede. E aqui ele explica como isso funciona. Golpe com escudo serve para empurrar inimigos com o escudo, sendo eficaz para separar um grupo. Desse modo, ele enfrenta os 2 brinquedos restantes usando repelir em um e desarmar no outro. Elma observa o embrião por um momento, compreendendo assim que ele não atacará nem usará ataques mágicos enquanto tiver seus aliados no meio. Por isso, concentra-se em derrotar os cavaleiros de lata. Imediatamente corre em direção a um deles e, aplicando desarmar, faz com que recue. Elma conta os segundos desde o primeiro desarmar, confirmando então que ainda cumpre as condições de ativação. Nesse instante, o cavaleiro de lata corre em sua direção, mas, ativando o reflexo de muralha, ele o derrota completamente. Sem nenhum outro obstáculo, concentra sua atenção no embrião, mas este lança um feitiço de cura que regenera os corpos dos cavaleiros de lata. Ao ver isso, Elma procura uma maneira de eliminar o embrião. Então, tem a ideia de aproveitar o momento em que ele usa magia para atacar seu olho. Sim, acho que era o mais óbvio. É assim que ele tira uma pedra mágica e a lança contra o embrião, dividindo-a no caminho, fazendo com que os fragmentos se cravem no olho. Essa é a habilidade Pedra Mágica de Terra, exclusiva do urso remendado. Vendo que conseguiu distrair o embrião, Elma aproveita para usar o cavaleiro de lata para evitar o corte de Sylphit. No entanto, quando estava prestes a conseguir isso, o cavaleiro de lata recua e acaba sendo cercado. Sim, o cavaleiro de lata deu um bait no nosso prota. Isso claramente o desconcerta, fazendo-o perguntar se eles estão aprendendo seus movimentos. Lembra que, em Magic World, as criaturas normais não podiam se adaptar ao golpe com escudo. Enquanto procurava uma possível solução, o embrião termina de se regenerar e, instantaneamente, lança sua habilidade Corte de Sylphit. Elma não pode fazer nada além de aguentar o ataque, mas o poder é tão grande que ele é derrotado. Caído no chão, sente que seu corpo não responde, sendo isso causado pelo atordoamento. Os cavaleiros de lata vão se aproximando e, quando já estavam prestes a dar o golpe final, Elma desaparece do local. Trata-se de Lushi, que voltou para salvá-lo. Lushi responde que o caminho não era muito longo, então deixou os dois o mais longe possível e voltou para ver como ele estava, porque continuava sem chegar. Ela lembra que havia dito que viria imediatamente e o repreende por continuar lutando aqui. E sim, ainda bem que ela chegou. Elma se desculpa, mas continua teimoso e pede que ela vá embora. Mas se Elma é teimoso, e Lushi é ainda mais, então pega seu punhal para lutar ao lado dele. No fundo, ela ainda se
lembra do momento em que ele a salvou, e não deixou que ela se humilhasse por algumas moedas. Mas agora ele se arrisca por ela, mesmo tendo dito que precisava do poder dela. E é por tudo isso que ela não consegue fugir e deixá-lo morrer. Afinal de contas, se tivesse fugido diante de cada problema, já teria deixado de ser uma aventureira. Os soldados vão eliminando cada ilusão, e o tempo deles está acabando. Elma menciona que o único ataque eficaz que tinha já não vai funcionar, e nem ela nem ele possuem habilidades que ataquem de longe. Mas para Rush são apenas desculpas. Só ele confiou em uma inútil como ela, e quer que ela continue contando com ele. As últimas ilusões são apagadas, e Elma se lembra de que, durante o tempo em que conheceu Rush, não houve adversidade que não tenham superado. Então pede seu poder mais uma vez, e juntos enfrentam o embrião. Nesse instante, um dos cavaleiros de latão corre em direção a elas, mas Elma se adianta e, bloqueando os ataques, dá a Rush a oportunidade de acabar com um deles. No entanto, mais uma vez o embrião utiliza seu poder de regeneração para reparar os cavaleiros de latão. Lucy se assusta, podendo apenas dizer que é impossível acabar com eles. Ele dá toda a razão a ela e, por isso, comenta que precisam acabar com o embrião. Caso contrário, será uma batalha sem fim. Lucy pergunta se ele tem alguma estratégia. Elma responde que sim. Eles deverão atravessá-lo com sua estocada de dados. Mas, se falhar, tudo estará acabado. Então deverão apostar toda a sua sorte na probabilidade de sair um 6. Ele explica que a armadura carnosa do embrião tem 88 de defesa quando fecha os olhos. Assim, se sair um 6, o crítico de sua estocada facilmente poderia atravessá-lo, da mesma forma que fez com a rã dourada. Lucy pergunta como farão para alcançá-lo lá em cima, mas então se lembra de que pode usar passo acrobático. Elma descarta essa ideia, já que ela acabaria sendo um alvo fácil para o corte de Sylphid. Então é melhor que ele se encarregue de diminuir essa distância enquanto ela o segue por trás e, se funcionar, usará golpe de escudo para mandar, lá pelos ares. Apesar dos riscos que esse plano envolve, Lucy aceita participar, prometendo que tirará um 6 custe o que custar. E sim, mais vale ele ou todos nós vamos para o inferno. Sem mais nada a dizer, o maltrata contra os cavaleiros de latão, mantendo-os ocupados. Em seguida, Lucy salta sobre seu escudo, e seguindo o plano, é impulsionada com força em direção ao embrião, vendo como se aproxima do monstro. Ela reza para que saia um 6, e que não falhe como aconteceu com a segunda rã dourada. Rush carrega sua habilidade com determinação, porém, acaba tirando um 4 e é mandada pelos ares. O ataque é cancelado, e Lucy é repelida enquanto cai no chão. Elma não aceita que tenham falhado, e começa a se arrepender de ter arriscado a vida de Rush. No entanto, não pensa em desistir enquanto continuar vivo, e enfrenta os soldados para que pelo menos Lucy possa cair sem nenhum perigo perto dela. Mas algo inesperado acontece. Quando Lucy cai no chão, ela dá outro salto, e Elma observa enquanto começa a usar passo acrobático. Imediatamente, Lucy corre pelo teto até ficar atrás do embrião, e se solta do teto para realizar sua última estocada na nuca, tirando um 6 e perfurando a cabeça do monstro. Elma olha assombrado para Lucy, e o embrião cai sem vida no chão. Então todos os soldados também foram derrotados. E sim, senhores, eu senti que foi por muito pouco. A quantidade de pontos de experiência por matar um embrião é de 2.117 pontos, fazendo com que Lucy passe do nível 31 para o nível 39, enquanto Elma passa do 33 para o 41. O protagonista admite que cometeu um erro em tudo isso. Nessa luta, ele só pôde rezar para que Rush tivesse a sorte de tirar um 6 que salvasse todos. Mas mesmo depois de pensar que tudo estava perdido, Lucy se levantou novamente para conquistar a vitória por conta própria. Lucy parece ainda estar processando o fato de ter derrotado um chefe onírico, e ele coloca seu mítico chapéu, agradecendo por ela ter-lo salvado. E sim, eu também não esperava que ela o salvasse. Mas enfim, ela se levanta nervosa, perguntando se ele está falando sério, explicando que estar nessa masmorra lhe deu muita confiança. Quase sempre diziam que sua classe era inútil, mas com tudo o que fizeram, ela se sente mais forte. No entanto, o protagonista dá todo o mérito a ela, agradecendo não apenas por tê-lo salvado, mas também por ser ela, brincando que Klein perdeu alguém incrível. Ele também admite que estava julgando as pessoas por sua classe e nível, então não é diferente de seu pai nem de Klein, pois apenas aplicou outros critérios para escolher com quem se relacionar. No entanto, Lucy se arriscou para salvá-lo, mesmo sabendo que ele estava sendo teimoso, e sozinha, salvou os dois usando sua inteligência. O protagonista a descreve como alguém leal, grata e excepcional nos momentos-chave, dizendo que não há ninguém mais confiável do que ela, obtendo o título de desfavorecido por derrotar um onírico em grupo com um nível inferior a 70%, o que aumenta seu ataque e velocidade em 15% contra rivais de nível superior. Ele se lembra de que esse título é obtido ao derrotar chefes oníricos estando em um nível baixo, mas jamais pensou que acabaria conseguindo isso tão cedo. Nesse momento, Rush avisa que os cavaleiros de latão deixaram cair 2 espadas. Elma as avalia, descobrindo assim que são vendidas por 2,4 milhões de moedas de ouro. Surpreso
Surpreso mais uma vez, reconhece que as vantagens da árvore grande fortuna são enormes, embora duvide que alguém tenha coragem de usar tanto o escudo dos ursos quanto a espada de latão em uma masmorra. Porque sim, não parece tão sério assim. Diante disso, ele se pergunta se o embrião deixou algum objeto. Pede à bufona que verifique se há um arco ou algo parecido, mas Rush não se lembra de ter visto mais nada. Justamente nesse momento, atrás do nosso protagonista aparece um objeto. Ele se aproxima imediatamente, descobrindo assim que se trata de um grimório de magia de vento intermediária. Ele se lembra de como são extremamente difíceis de conseguir, mas também se lembra de que são absurdamente caros porque os nobres os acumulam. Então agora ele tem uma relíquia em suas mãos. Ao vê-lo tão calado, Lucy pergunta o que aconteceu, por que ele está escondendo aquele objeto. Elma comenta que não é nada, mas que conseguiram algo extraordinário. A primeira coisa que vem à sua mente é vendê-lo para a senhora da loja. Mas enquanto pensava nisso, a masmorra começa a desmoronar. A bufona, assustada, pergunta o que está acontecendo agora. Ele a tranquiliza e explica que a masmorra está desmoronando porque seu chefe onírico caiu e que logo estarão do lado de fora. Ainda assim, Lucy sente certa inquietação, já que isso é algo novo para ela. Nesse momento, Elma também aproveita e diz que ganharam 60 milhões de moedas de ouro naquele dia. Lucy pergunta a que ele se refere, ao que Elma responde que, embora seja apenas um cálculo aproximado, esse é o valor de todos os objetos que conseguiram. Lucy cai no chão, sem forças e completamente nervosa. Ela o repreende por dizer algo assim justamente agora. Mas enfim, se você chegou até aqui, comente a palavra 6 para eu saber que você chegou até o final.